O ar estava pesado de risos e de luzes cortantes. Havia um gosto de esmalte e flor no ar, um brilho que subia como vapor quando a multidão se inclinava para dançar. Alguém passou por mim com um frasco pequeno, brilhoso, e soprou. Uma nuvem fina, fresca, que atravessou rostos e roupas como se fosse apenas perfume. Por um instante tudo ficou mais leve. A fala deslizou, as músicas pareceram maiores, e depois de um minuto veio o silêncio cortante de quem perde o chão. Esta é a história do lança-perfume, do riso coletivo à tragédia, contada com o tom escuro desta tradição de narrativa sobre drogas de festa. A promessa que trago aqui é simples e inquietante. Seguiremos o rastro desse produto de festa desde a primeira borrifada até as consequências que ainda reverberam décadas depois. Contarei como uma substância, em princípio destinada a perfumar, se enredou com mercados, corpos e políticas públicas, transformando noites de alegria em cenas de pânico e, por vezes, em funerais. E antes de entrarmos mais fundo, se você gosta de histórias longas, bem contadas e que iluminam o lado oculto das coisas que usamos para escapar, inscreva-se. Fica comigo. Antes de tudo, o que é de fato esse lança-perfume? Em termos práticos, trata-se de uma mistura volátil, um vapor aromático, destinada a ser aspergida no ambiente para perfumar. Mas essa definição rasa não explica nada do seu poder social. Por trás do frasco há matérias-primas, histórias de comércio, tradições festivas, escolhas de consumo, negligências sanitárias, decisões políticas e, em muitos momentos, vidas destruídas. E há lacunas também. Vários dados específicos sobre suas origens, datas de transição para mercados de massa e episódios pontuais de tragédia aparecem em relatos fragmentados. Onde a evidência histórica é incerta, encontraremos a palavra indefinido, um sinal de que aquela peça do quebra-cabeça ainda precisa ser confirmada. Voltemos ao início, ou ao que podemos chamar de início. Em quase todas as culturas ocidentais modernas, vapor e perfume sempre caminharam lado a lado com festas e rituais. Colônias, essências e extratos eram usados para marcar ocasiões, disfarçar odores, ostentar sofisticação. Em algum ponto, entre o frasco de colônia dos viajantes e os aromatizantes vendidos em bancas de rua, surgiu uma versão destinada especificamente a ser lançada no ar. Um lança-perfume, literalmente. A transição de utilitário a objeto de festa não é apenas química, é cultural. Produtos originalmente concebidos para higiene pessoal ou uso médico foram reapropriados por ambientes lúdicos. A trajetória exata desse movimento, em muitos lugares, permanece fragmentada. Há registros, memórias orais e recortes de jornais que sugerem uma expansão do uso em festas públicas e bailes ao ar livre. Mas datas e atores precisos, em muitos casos, são indefinido. Confirmar datas e locais de popularização inicial. Para entender como um perfume pode se tornar um vetor de riscos, precisamos acompanhar duas linhas, a da experiência sensorial imediata e a das transformações institucionais. Na esfera sensorial, o lança-perfume funciona como uma promessa. Ar mais leve, riso facilitado, conexão imediata com o outro em meio ao calor da festa. Em termos sociais, funciona como um protocolo informal de sociabilidade, uma condensação simbólica do desejo coletivo de intensificar a celebração. No entanto, quando essa promessa se escala, quando o produto deixa de ser uma curiosidade esporádica e vira mercadoria amplamente disponível, a economia que se forma ao redor dela começa a produzir efeitos que ninguém imaginou. Imagine, por instantes, duas vidas que se cruzam numa noite de verão. Marcos é o primeiro perfil, um vendedor composto. Ele tem menos de 30 anos, pele curtida do sol e um histórico de empregos precários, ajudante de pedreiro, garçom, ambulante nas festas de cidade pequena. Numa temporada, percebeu que o pequeno frasco com o rótulo colorido chamava a atenção nas boates e nos blocos de rua. Comprava embalagens a preços baixos, reembalava em frascos menores e vendia pelo dobro. Não é um traficante sofisticado, é o produto de uma economia que transforma oportunidades limitadas em pequenos lucros. O lança-perfume, para ele, é uma mercadoria que paga o aluguel e evita o retorno a empregos que fecham as portas cedo demais. Marcos não buscava fama, buscava sobrevivência. E em muitas narrativas sobre drogas de festa, é esse o elo fácil de esquecer.
A economia informal que se instala não é só crime, é subsistência. Lúcia é o segundo perfil, uma consumidora composta. Ela trabalha à noite, dança para manter o ânimo, frequenta festas porque ali encontra amigos e alívio da rotina. Uma borrifada de lança-perfume sobre a pele e Lúcia sente sua timidez dissolver. Seu riso aumenta, as conversas ficam leves, a substância se torna um acessório de autopreservação social, um meio de participar sem exposição total. Não demora para que Lúcia associe o cheiro com momentos de invenção de si mesma. Anos depois, no entanto, esse mesmo mecanismo de autopercepção começa a cobrar seu preço. Episódios de tontura, esquecimentos, noites em que o corpo se recusa a acompanhar a mente. A narrativa de Lúcia, composta a partir de muitos relatos, traça o contorno humano do que em estatísticas vira um número. Esses dois perfis nos ajudam a ver que a história do lança-perfume não é a de um produto isolado, mas de um tecido social que o produz, e é produzido por ele. Há festas e há necessidades, há mercados e há carências, há estigmas e há indiferença institucional. O que começa como uma curiosidade de festa tende a ganhar modos de produção, distribuição e consumo que a transformam. O processo pelo qual um objeto assim se massifica segue uma lógica conhecida em histórias de outras substâncias: descoberta ou reapropriação cultural, comercialização local, estética de consumo e glamour, expansão para mercados mais amplos, emergência de danos e crises, reação estatal e penalização, surgimento de mercados clandestinos. Podemos, com cuidado, traçar paralelos analíticos com trajetórias como a de outras drogas de festa, a transição de um uso ritual ou médico para um mercado global. Mas é importante sublinhar que cada substância tem seus contornos históricos e químicos próprios. Assim como aconteceu com a cocaína em escala global, o que importa aqui é o padrão. A mercantilização do prazer produz consequências que reverberam muito além do momento do consumo. Quando eu fizer comparações históricas diretas, explicarei os limites dessas analogias, mas por ora retenho a lição estrutural. No começo, o que foi visto nas festas era para muitos um detalhe, um cheiro a mais, um barato breve. Mas as festas também eram espaços de inovação social. Em carnavais, em bailes, em boates onde a luz baixava e as pessoas buscavam se exceder, qualquer dispositivo que prometesse ampliar a experiência era bem-vindo. O lança-perfume encontrou aí um ambiente fértil. Ao mesmo tempo, o frasco se aproximou de categorias de consumo já existentes: produtos emulsificados, perfumes de efeito, inalantes comerciais para aliviar dores de cabeça ou resfriados, que no mercado paralelo das festas ganhavam funções novas. A economia simbólica do objeto, ser o acessório que distingue as noites memoráveis das noites comuns, acelerou sua circulação. Mas mercado e glamour escondem efeitos. Médicos e agentes de saúde começaram, com o tempo, a perceber uma padronização de quadros: desmaios, perda de consciência temporária, episódios de confusão mental, arritmias e, em casos extremos, mortes. Alguns desses quadros eram atribuíveis à ação depressora do sistema nervoso central, outros à hipóxia, uma diminuição do oxigênio disponível aos tecidos, e ainda outros a adulterações do produto. Aqui precisamos apontar outra zona de incerteza. Registros detalhados de surtos, números de óbitos e análises laboratoriais de produtos apreendidos são, em muitos lugares, incompletos. Assim, onde houver falta de confirmação documental, usarei indefinido, confirmar data, incidente, estatística. Curiosamente, uma das funções do lança-perfume era o íntimo, dissolver inibições e consolidar laços efêmeros. Mas esse mesmo efeito, quando repetido, abre uma porta para a dependência de curto prazo. Não necessariamente a dependência bioquímica complexa das substâncias que alteram profundamente circuitos de recompensa, mas uma dependência comportamental, a associação entre ambiente social e o desencadeamento de um estado alterado. É uma dependência menos elitista e mais cotidiana, menos conhecida nos manuais dos médicos e mais presente nas conversas de corredor das festas. Para muitos, a maior dependência era social, o hábito de recorrer ao objeto para estar bem em público. Os danos, quando apareceram de forma aguda, assumiram formatos que chocavam. Em festas lotadas, um usuário que desmaia pode desencadear uma reação em cadeia: pisoteio, sufocamento, pânico generalizado. Alguns relatos jornalísticos descrevem corridas desordenadas para saídas, gritos, portas trancadas que viraram armadilhas. Nessa dimensão, o lança-perfume deixou de ser apenas um produto de perfume, para tornar-se fator de risco coletivo.
É importante ressaltar que a relação entre o lançamento de um vapor e tragédias em massa envolve muitas variáveis: ventilação do ambiente, estado de saúde das pessoas, presença de espaços de contenção e políticas de segurança. Não é possível imputar causalidade simples sem investigação detalhada. Quando houver relatos de incidentes específicos e não houver fontes confirmadas, marcarei como indefinido confirmar incidente. Ao mesmo tempo, havia outro eixo: adulteração e economia do descuido. Em mercados informais, produtos que imitam o lança-perfume podem ser formulados com solventes mais baratos, com aditivos perigosos, sem qualquer controle de qualidade. A adulteração, no entanto, é uma fronteira que exige cuidado. Descrever processos ou reagentes específicos cairia naquilo que este roteiro proíbe. Não é necessária uma receita para perceber a lógica. Quando a demanda cresce e a margem de lucro importa, a qualidade tende a cair. O resultado para a população é um aumento do risco, desde reações alérgicas até intoxicações agudas. Onde houver casos documentados de produtos adulterados e seus efeitos, eles serão apresentados com indicação de fonte. Onde isso falta, ficará sinalizado como indefinido. A resposta do sistema de saúde, nas primeiras décadas em que os problemas surgiram, foi hesitante. Em muitos contextos, episódios isolados foram tratados como acidentes ou coincidências, sem que se abrisse uma investigação sistemática. Campanhas de saúde pública voltadas para inalantes, quando existiram, foram tímidas, pulverizadas e, frequentemente, deslocadas por prioridades mais visíveis. Ao mesmo tempo, a resposta policial e legislativa veio em saltos, proibições, apreensões, multas. Em muitos lugares, a criminalização se concentrou na figura do vendedor e do usuário, as peças mais visíveis da cadeia, sem enfrentar as causas econômicas e sociais subjacentes. Essa patrulha punitiva tinha efeitos previsíveis, empurrou o comércio para a clandestinidade, dificultou a coleta de informações sanitárias e estigmatizou comunidades inteiras. O resultado foi paradoxal, pretendia reduzir danos e frequentemente os amplificava. Aqui, outra vez, quando as medidas em dadas precisas de repressão aparecem nos arquivos, eu o apontarei. Quando não, usarei indefinido, confirmar política/lei/ano. Há nesse ponto da história uma tensão que merece ser sublinhada. De um lado, a tentação fácil é moralizar, culpar os consumidores, apontar a irresponsabilidade individual. De outro, existe uma narrativa mais complexa: o consumo como resposta a carências afetivas, econômicas e culturais, a mercadoria como trabalho, a política como instrumento que muitas vezes falha em mitigar riscos. As políticas punitivas se voltaram historicamente contra atores mais visíveis: ambulantes, jovens de periferia, participantes de carnavais, e pouco contra os elos menos visíveis, como fornecedores de insumos, empresas que por omissão ou interesse favoreceram ambientes de risco, ou a economia que torna certos produtos irresistíveis para quem busca escapar. Essa assimetria de responsabilização é uma marca recorrente nas histórias sociais das drogas. Voltando às festas, é preciso reparar em um detalhe sensorial que ajuda a entender a força simbólica do lança-perfume: o cheiro. Diferente de muitas drogas que deixam resíduos invisíveis, o lança-perfume chega como presença olfativa. Ele anuncia-se, ele invade. O cheiro atua como selo de pertencimento. Ao sentir aquele aroma, quem está na festa reconhece que algo está acontecendo ali, que os limites foram deslocados. E quando o cheiro vira associado a episódios de risco, esse mesmo sinal sensorial se transforma em indicador de perigo latente. A passagem do símbolo de pertencimento ao sinal de alerta é uma das tragédias silenciosas dessa história. A mídia, em diferentes momentos, desempenhou um papel ambíguo. Coberturas sensacionalistas amplificaram pânico e estigmas. Reportagens investigativas denunciaram condições de comercialização e mortes. Editoriais pediram leis mais duras. Em alguns casos, a circulação de imagens de festas transformou o lança-perfume em objeto de curiosidade nacional. Em outros, em bicho-papão. A tensão entre informação responsável e espetáculo midiático alterou percepções públicas e encaminhou políticas. Não é raro encontrar nos vãos dessas narrativas uma distorção, o foco no espetáculo e a negligência das condições estruturais que criam mercados inseguros. No cruzamento entre traje de festa e economia informal, encontramos também consequências ambientais e simbólicas. Frascos descartados, embalagens baratas, resíduos químicos em locais de descarte, esses são custos pouco visíveis do consumo festivo. O lança-perfume, enquanto objeto descartável de prazer imediato, também se inscreve no regime moderno de consumo rápido que externaliza prejuízos. E, simbolicamente, o que era símbolo de festa começa a aparecer em cenas de funerais, em relatórios hospitalares, em processos judiciais. A metáfora da pirâmide de sofrimento que identifiquei no DNA narrativo aparece aqui com força.
A ponta do prazer ergue-se sobre bases de trabalho precário, de riscos sanitários e de respostas públicas inadequadas. Ao narrar esta trajetória, preciso lembrar que muitas das histórias que ouvimos são compostas. Muitos dos personagens que descrevo são agregados de vidas reais, cujos nomes e detalhes permanecem dispersos nos arquivos. Há também episódios específicos que, se mencionados pela imprensa ou por relatos orais, exigem verificação documental. Em todos esses casos em que a evidência falta ou é inconsistente, marcarei como indefinido, uma cautela deliberada. Precisamos resistir à tentação de costurar uma cronologia impecável, onde só existe membrana de lembranças e reportagens fragmentárias. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais na dimensão clínica, sem atravessar a linha que proibiria instruções perigosas. Os efeitos imediatos do lança-perfume compensam, do ponto de vista do usuário, a sensação de êxtase curto, tontura leve, euforia ligeira, sensação de desprendimento. Do ponto de vista fisiológico, essas sensações costumam advir da ação de substâncias voláteis que deprimem temporariamente centros nervosos e alteram o equilíbrio entre oxigenação e consumo metabólico. Em termos leigos, a mente parece flutuar enquanto o corpo recebe menos oxigênio do que precisaria. Em ambientes cheios, isso é perigoso. A repetição torna-se problema quando episódios de perda de consciência acontecem em massa ou quando o produto contém aditivos que sobrecarregam o coração ou o fígado. Novamente, a descrição aqui é intencionalmente geral e explicativa, não prescritiva. Em relatos hospitalares que pude compilar, sem pretender oferecer números definitivos, aparecem quadros descritos como síncopes, arritmias e comprometimentos neurológicos, variando em gravidade. Mas há uma barreira documental. Nem todos os centros de saúde categorizam os casos de maneira que facilite rastreamento epidemiológico. Muitas famílias não procuram atendimento formal. Muitos profissionais não registram lança-perfume como causa principal. Isso gera um subregistro que falseia a percepção pública do problema. Onde houver estudos estatísticos, citá-los-ei. Quando faltar, a marcação será indefinido. Espanando os fatos clínicos e as economias informais, vislumbramos o primeiro grande nó da história, quando o Estado decide agir. Em alguns territórios, a reação foi imediata e severa. Proibições, apreensões em larga escala, multas pesadas. Em outros, a resposta foi atrasada ou fragmentária. Campanhas de esclarecimento pontuais, recomendações técnicas para locais de evento, investigações parciais. Pior, em muitos casos, a repressão recaiu sobre atores vulneráveis, ambulantes que vendiam frascos em calçadas, jovens de periferia, e pouco sobre estruturas comerciais que se beneficiavam do consumo em boates e festas privadas. A penalização seletiva neoliberalizou a culpa, responsabilizou os mais fracos, enquanto deixou intocados outros elos igualmente culpados por permitir a circulação do produto. A crítica que se impõe é dupla. Políticas punitivas não apenas falharam em eliminar o mercado, como aprofundaram desigualdades, ao criminalizar comportamentos ligados à sobrevivência e sociabilidade. Neste ponto da história, é indispensável abrir uma janela para as vozes que o episódio cala. Há mães que relataram noites de espera em pronto-socorro, pais que perderam filhos em festas que pareciam seguras, trabalhadoras que deixaram de frequentar shows por medo, e jovens que viram amigos mudarem de humor e de destino após cada uso repetido. Essas vozes, muitas vezes, encontram-se apenas em crônicas locais, em depoimentos anônimos e em conversas de bar, arquivos frágeis, mas carregados de verdade. É nelas que a tragédia se humaniza, porque números distantes ficam concretos quando se pensa na filha, cujo riso desapareceu numa madrugada. E aqui um microgancho. Se a primeira parte dessa história é a festa, leve, perfumada, coletiva, a segunda parte que nos espera irá lidar com a transformação mercantil, como o lança-perfume deixou de ser um acessório eventual para se tornar produto de prateleira e objeto de disputas econômicas e políticas. Ainda assim, antes de prosseguir, é preciso esclarecer um ponto metodológico que atravessa todo este roteiro. Quando eu traçar paralelos com a história global de outras drogas, ou quando mencionar eventos que em outras narrativas produziram mercados clandestinos e violência, farei isso como modelo analítico, não como equivalência factual. Ou seja, usarei a história da cocaína, por exemplo, como um espelho que ilumina padrões, industrialização do crime, racismo nas respostas estatais, metamorfoses químicas, mas sempre assinalando limites e diferenças. Quando a evidência sobre episódios específicos relacionados ao lança-perfume faltar, o leitor verá claramente a etiqueta indefinido.
Nessa perícia entre cheiro e política, um elemento que merece atenção é a estética da festa. O lança-perfume não circulou apenas como mercadoria, circulou como símbolo. Era o brilho num rótulo que dizia algo sobre quem se permitia experimentar o novo. Era um acessório de moda que alguém ostentava entre um trago e outro. A estetização do consumo alimentou a demanda. Quando uma subcultura de boate incorpora um objeto como marca de identidade, a pressão para consumir cresce, assim como cresce a margem de lucro para quem o distribui. Com isso, a produção informal se profissionaliza. Vendedores como Marcos começam a empacotar de maneira mais atraente. Distribuidores, ainda que pequenos, encontram cadeia de suprimentos que os conecta a fornecedores de embalagens e essências. Essa profissionalização, que em muitos registros aparece como um processo gradual, transforma o lança-perfume em um produto padronizado, e a padronização, por sua vez, torna os impactos mais previsíveis e maiores em escala. É nesse momento, na periferia entre a festa e o comércio, que emergem decisões que moldam o futuro do objeto. Decisões de empresários, de órgãos de controle, de organizadores de eventos, de políticas públicas. Decisões que muitas vezes priorizam rendimento e espetáculo em detrimento de segurança. E decisões que, quando mal calibradas, conduzem a uma escalada. Maior disponibilização do produto, aumento do consumo em espaços cada vez mais lotados e, por fim, episódios de dano coletivo que forçam a sociedade a olhar para aquilo que vinha ignorando. Ao fechar este primeiro bloco, fica uma pergunta no ar. Como é que um frasco de perfume, inventado para perfumar, transita por esse caminho até se tornar objeto de política e de tragédia? A resposta não é linear, envolve economia, cultura e escolha, mas também omissão, negligência e azar. No próximo trecho desta narrativa, começaremos a ver com detalhes a etapa da comercialização e do glamour. Como o lança-perfume se colocou nas mãos de vendedores ambulantes, dos garçons das boates e até de compradores de prateleira. Como ganhou rótulos, embalagens e apelos estéticos. E como essa transformação material abriu novas possibilidades de risco. Mas antes de chegarmos ao baile, precisamos voltar à origem. Há fragmentos, registros de uso em festas locais, anúncios em jornais antigos, memórias de foliões. Há também lacunas. Por exemplo, a cronologia exata de quando o lança-perfume começou a ser produzido em escala industrial é indefinido. Confirmar data/empreendimentos industriais. O uso de solventes comerciais em produtos recreativos e a emergência de formulações de baixo custo que circularam em mercados de rua carecem de documentação padronizada. Existem também variações regionais significativas. Em algumas cidades, o lança-perfume era quase onipresente, em outras, raríssimo. Essas diferenças regionais influenciaram como autoridades reagiram e como comunidades se organizaram. Em lugares onde o produto era central à tradição festiva, a reação estatal encontrou resistência cultural, uma tensão entre proibir e preservar festividade. A história que vamos contar a seguir entrelaça todos esses fios, o tecido das festas, as escolhas dos vendedores, as decisões das autoridades e, acima de tudo, as vidas que foram transformadas. Ainda que muitos pontos continuem marcados como indefinido e exigirão pesquisa adicional, o quadro geral é inegável. O lança-perfume foi algo mais que um adereço de salão. Foi um espelho das desigualdades e das escolhas de uma sociedade que prefere, às vezes, o brilho imediato ao cuidado prolongado. Quando reabrirmos a narrativa, começaremos a seguir as rotas do comércio, a mapear as estratégias de embalagem e propaganda, e a ouvir relatos de quem sentiu na pele os efeitos, e de quem, sem saber, contribuiu para ampliar o alcance do produto. A trajetória se tornará mais tensa. O frasco, que parecia inofensivo, ganhará contornos de máquina social eficiente, capaz de transformar prazer em problema coletivo. E então entenderemos por que o rastro do lança-perfume se volta inexoravelmente para políticas públicas e para as fraturas sociais que elas expõem. O comércio, quando acelerou, não veio acompanhado apenas de prateleiras, veio com rótulos, estratégias de apelo e uma pequena revolução no que era considerado acessório de festa. Os primeiros pacotes coloridos, embalagens que imitavam perfumes caros, rótulos que prometiam efeito imediato, frascos pequenos e discretos, transformaram aquilo que antes se passava de mão em mão em produto que podia ser exibido, comprado por impulso e oferecido como presente. Basta imaginar a cena: uma mesa de bar no meio da noite, um frasco brilhando sobre a luz, alguém anunciando entre risos: "Quer um?" E a troca se completa num gesto tão natural quanto aceitar uma rodada de cerveja. A profissionalização desse mercado criou cadeias simples,
fornecedor de insumos, muitas vezes desconhecido, embalador, distribuidor local, vendedor ambulante, e em torno deles uma aura de normalidade que ajudava a dissimular os riscos. Com a padronização, vieram também as estratégias de diferenciação. Marcas, pequenas, efêmeras, copiadas umas das outras, buscavam se posicionar por preço, por estética ou por efeito. Alguns frascos vinham com rótulos que evocavam exotismo, outros apostavam numa imagem mais urbana, associando-se a DJs ou festas conhecidas, muitas vezes de forma informal ou até ilícita. A publicidade, quando existia, era oblíqua. Anúncios em rádios locais, panfletos entregues em entradas de bailes, indicações feitas boca a boca. Em pouco tempo, o lança-perfume deixou de ser apenas uma maravilha olfativa para tornar-se mercadoria competitiva. Onde há competição, há custos e cortes, embalagens mais baratas, essências substituídas por solventes mais econômicos e padrões de qualidade que murcham diante da pressão por lucro. A economia informal encontrou nessa demanda uma rota de expansão que multiplicou frascos e noites de consumo. E, com mais frascos circulando, aumentaram também as ocorrências de danos. As histórias oficiais registram surtos, casos clínicos e episódios de pânico em festas, mas, conforme lembrei antes, a documentação é incompleta em muitos países e regiões. Há relatos consolidados de incidentes sérios, pânico em grandes eventos que levou a feridos e, em algumas contagens, a mortes, mas quando peço números precisos, encontro lacunas e, portanto, uso indefinido, confirmar número, relato, ano. Para preencher esse vácuo sem inventar, o exercício aqui é narrar o que os padrões indicam. Quando um produto com efeitos respiratórios e neurológicos atinge grandes concentrações de pessoas num espaço confinado, o risco coletivo aumenta de maneira não linear. Uma única pessoa que perde consciência pode desencadear pânico. Pânico pode gerar queda de barreiras, compressão de multidão e lesões graves. Em alguns relatos, essa sequência aconteceu. Em outros, o resultado foi menor, contido por ventilação adequada ou resposta rápida de equipes de segurança. A variável decisiva é sempre as condições do ambiente. No rastro desses incidentes, surgiu outra consequência, talvez a mais dissonante com a imagem festiva: a judicialização da emergência. Autoridades, pressionadas pela opinião pública e por coberturas alarmistas, buscaram respostas rápidas. A primeira reação foi visível nas ruas: apreensões de frascos, multas a vendedores ambulantes, campanhas televisivas que mostravam o lança-perfume como ameaça à ordem pública. Depois, vieram medidas mais estruturadas: leis locais e nacionais que restringiam a venda e o porte de determinados aerossóis ou substâncias voláteis, portas e grades mais rigorosas em locais de evento, e instruções para a exigência de autorização municipal para produtos aromáticos. Em muitos casos, essas medidas foram apresentadas como urgentes e necessárias. Mas, novamente, faltaram estudos longitudinalmente robustos que demonstrassem a eficácia das proibições. E aqui a evidência é mista. Em alguns lugares, a repressão reduziu a visibilidade do produto. Em outros, empurrou o comércio para redes clandestinas menos seguras e para formulações mais perigosas. O efeito perverso das políticas punidoras segue um roteiro já visto em outras histórias de substâncias. A criminalização tende a deslocar o mercado para a clandestinidade, fragilizando os canais de responsabilização e de coleta de dados. Vendedores ambulantes, como Marcos, passaram da precariedade visível para uma exposição mais violenta, prisões esporádicas, multas que consumiam lucros já mínimos, confisco de mercadorias. Para eles, a repressão raramente significou a redução da demanda, significou apenas maiores riscos de operação, e muitas vezes a necessidade de aceitar produtos ainda menos seguros. Do ponto de vista sanitário, isso complica a vigilância. Apreensões descartadas sem análise, produtos queimados como prova, vítimas que não procuram atendimento por medo de represálias. O resultado é um círculo vicioso. Medo institucional torna invisível o dano. Invisibilidade alimenta a sensação de normalidade. Normalidade gera mais consumo. Há também um componente de estigmatização social que acompanha as respostas punitivas. Quando campanhas de mídia associam o lança-perfume a perigo, e quando operações policiais prendem vendedores em praças e avenidas, todo um corpo social, jovens, ambulantes, comunidades periféricas, passa a ser visto sob a suspeita.
A estigmatização tem efeitos práticos. Reduz a busca por ajuda, amplia a discriminação em ambientes de trabalho e no acesso a serviços de saúde, e, em última instância, marginaliza quem já vivia na margem. Em termos de justiça social, a questão é clara. Políticas que focam exclusivamente em repressão e em culpabilização individual, sem enfrentar as desigualdades que produziriam tanto a oferta quanto a demanda, tendem a aprofundar os danos. E então, como se a narrativa da festa não bastasse, emergiu a violência simbólica do esquecimento institucional. Pratos de hospital que não registram o lança-perfume como categoria, inquéritos que arquivam casos com justificativas evasivas, famílias que recebem respostas protocoladas e frias. São falhas recorrentes num arcabouço institucional que aprende devagar com as pragas cotidianas. Quando nos aprofundamos nas crônicas locais, no entanto, despontam histórias que resistem à frieza dos relatórios. A mãe que passou 3 noites batendo em portas de hospital até encontrar um leito. A jovem que abandonou festas para não relembrar a noite em que sua amiga não acordou. O ambulante que perdeu tudo quando a polícia fechou sua banca e nunca mais conseguiu emprego formal. Essas vozes, compostas a partir de muitos relatos, contam o lado humano da estatística ausente. Em contraste com a repressão policial, alguns grupos e profissionais tentaram respostas alternativas, estratégias de redução de danos, adaptadas ao contexto do lança-perfume. Clínicos da emergência que começaram a reconhecer padrões de intoxicação, ONGs que promoveram campanhas de informação sobre sinais de perigo, agentes culturais que discutiram medidas de segurança em festas públicas. Essas intervenções, quando ocorreram, foram fragmentárias e locais. Ainda assim, há indícios de que políticas combinadas, educação, vigilância, regulamentação de insumos, controle de qualidade e inclusão social podem ser mais efetivas do que a simples proibição. A avaliação rigorosa desses programas, porém, esbarra na falta de dados consolidados. Mais uma vez, a marca indefinido reaparece quando se tenta quantificar resultados de políticas alternativas. Indefinido, confirmar estudos de eficácia, localidade, escala. Não é possível falar dessa história sem tocar na questão das transformações químicas e das adulterações, mas é preciso fazê-lo em termos que não virem manual. Com a massificação, produtos mais baratos surgiram no mercado. Alguns continham solventes que intensificavam o efeito por custo menor. Outros receberam aditivos para prolongar o aroma ou reduzir o cheiro residual. Essas alterações muitas vezes não tinham justificativa segura, apenas a lógica do corte de custos. O perigo dessa prática é duplo. Por um lado, substâncias não reguladas podem aumentar a probabilidade de reações adversas. Por outro, elas complicam o diagnóstico clínico, porque os profissionais de saúde não sabem exatamente com o que estão lidando. Em relatórios clínicos isolados, aparecem conclusões sobre intoxicações relacionadas a solventes e aerossóis. Em outros, investigações químicas de amostras apreendidas encontraram substâncias que não deveriam estar ali. Mas, sempre que se tenta transformar esses sinais em estatísticas definitivas ou em uma cronologia precisa de quando e onde ocorreram as adulterações, a marca indefinido aparece. Indefinido. Confirmar análises laboratoriais, locais, anos. Há ainda uma dimensão cultural que persiste como enigma. Por que, mesmo diante de advertências, algumas comunidades continuaram a adotar o lança-perfume como símbolo festivo? A resposta exige um mergulho na sociologia do consumo. Em muitos espaços, o objeto incorpora uma promessa de pertencimento. Quem não experimenta, mesmo que timidamente, pode ser visto como alheio à cena. Em festas onde a performance e a imagem importam, pequenos adereços funcionam como instrumentos de inclusão. Além disso, há um efeito de memória coletiva. O aroma remete a noites específicas, a encontros, a músicas, e a memória, ao recriar a festa, reativa o desejo de consumo. Esse laço entre memória olfativa e sociabilidade é poderoso e ajuda a explicar por que medidas apenas punitivas são insuficientes. Elas não tocam o tecido da experiência social que sustenta a demanda. Voltando ao país das políticas, a coisa se complica quando a resposta estatal se mistura a agendas de segurança pública mais amplas. Em momentos de escolha política, algumas administrações aproveitaram os surtos ligados ao lança-perfume para ampliar medidas de controle, mais poderes para polícias,
restrições a eventos noturnos, fiscalização de ambulantes. Em outros contextos, o fenômeno foi chamado a servir de exemplo do endurecimento necessário contra o que era rotulado como comportamento desviante. Ocorre, porém, que essas medidas muitas vezes não vêm acompanhadas de políticas de inclusão social ou de financiamento para serviços de saúde. O resultado, um mix de endurecimento simbólico e esvaziamento de capacidade efetiva de mitigação. Mais uma vez, a lição é que políticas punitivas e simbólicas, sem investimento em saúde pública e em alternativas sociais, tendem a reproduzir as condições de risco que pretendem eliminar. No meio desse emaranhado, surgiram também disputas de interesse. Donos de boates e organizadores de grandes eventos, pressionados por clientes e pela expectativa de lucro, muitas vezes relutaram em coibir práticas de consumo que atraíam público. A tensão entre segurança e espetáculo é um fio que atravessa toda a narrativa. Quem ganha com festas mais aventureiras? Quem lucra com a sensação de excesso que atrai multidões? Essas perguntas rompem a ideia de que o problema tem apenas um lado moral simples. Mostram que há atores com poder e responsabilidade que escapam das penalidades e que, quando atuam de má fé, ampliam riscos. Chamá-los à conta é parte da agenda que muitas críticas públicas demandaram. Enquanto isso, a vida das pessoas continuava. Lúcia, por exemplo, depois de anos de idas e vindas entre risos e mal-estares, interrompeu sua rotina de noites por um tempo. Ela encontrou apoio em um grupo local que discutia a segurança nas festas e percebeu que o que ela precisava não era apenas proibição, mas alternativas de sociabilidade que não passassem pela borrifada obrigatória de um frasco. Para ela, a mudança foi lenta. Alguns amigos recusaram, outros continuaram. As festas se dividiram entre as que aceitavam novas práticas e as que defendiam a tradição. A experiência de Lúcia ilustra um ponto que políticos e técnicos frequentemente subestimam. Alterações culturais são possíveis, mas exigem cuidado, interlocução e propostas viáveis para substituir hábitos que, para muitos, cumprem funções sociais reais. Marcos, por sua vez, sofreu as consequências mais diretas da repressão. Uma batida policial que visou vendedores levou à perda dos poucos equipamentos que sustentavam sua renda. Sem alternativas e com histórico limitado de trabalho formal, Marcos tentou migrar para outros ramos informais, venda de bebidas, por exemplo, mas encontrou portas fechadas, fiscalização constante e um mercado saturado. Seu caso é exemplar das injustiças geradas por ações que penalizam a ponta da cadeia. O pequeno comerciante paga o preço por decisões que, em grande parte, são tomadas por estruturadores do mercado e por consumidores. A narrativa de Marcos aponta para a necessidade de políticas que combinem responsabilização com suporte econômico e reinserção laboral. Além das trajetórias individuais, há impactos ambientais que merecem atenção. Frascos descartados em praias e praças, embalagens descartáveis e resíduos químicos lançados em áreas urbanas pequenas formam um rastro silencioso. Essas externalidades ambientais são pouco discutidas nas narrativas de festa, mas representam custos reais. Poluição visual, contaminação de solo em pontos de descarte irregular e riscos para trabalhadores de limpeza urbana. O padrão de consumo descartável que acompanha a cultura do imediato transforma o objeto de alegria em fragmentos de descarte que permanecem no cotidiano. A imagem do frasco brilhante no lixo, como contrapartida da noite, é uma metáfora dura para os custos da festa. Chegamos então a outra virada, a metamorfose do produto e do imaginário. Com o tempo, em alguns lugares, o lança-perfume perdeu centralidade para outros produtos ou práticas. Em outros, persistiu como símbolo de um tempo. A memória coletiva, por vezes, transforma o objeto em nostalgia, o cheiro que lembra uma juventude perdida, e em outras ocasiões, em aviso. Lembra-se quando? Em cidades onde episódios graves ocorreram, o objeto passou a compor parte do imaginário de cautela. Mães que proíbem, festas que criaram protocolos e locais que decidiram banir qualquer aerossol. Em termos culturais, o lança-perfume deixou de ser apenas um acessório para tornar-se lembrança e lição. Ao olhar para o cenário global, há também paralelos instrutivos com a história de outras drogas de festa, sem, contudo, estabelecer equivalências mecânicas. Assim como ocorreu com outras substâncias, o que começa como reapropriação cultural pode ganhar escala mercantil, e a resposta das sociedades tende a oscilar entre moralização e tecnocratização. Em alguns países, políticas baseadas em saúde pública e redução de danos mostraram-se mais eficazes em reduzir danos do que abordagens punitivas. Em outros, a repressão simbólica produziu exclusão e violência.
Essas lições comparativas são úteis para quem pensa políticas sobre o lança-perfume hoje. Elas sugerem que uma abordagem integral, que combine regulação de mercado, educação, oferta de alternativas e proteção social, tem mais chance de mitigar danos do que a mera criminalização. No plano jurídico, algumas decisões judiciais e normativas marcaram rumos: embargos a linhas de produtos, proibições temporárias, regulamentações que exigem rotulagem e controles em pontos de venda. Em alguns casos, medidas administrativas exigiram certificação de insumos e controle de embalagens. Em outros, vedaram a comercialização de determinados sprays em locais de grande concentração. Todavia, precisamos lembrar de novo que muitas dessas medidas são de alcance local e que a eficácia delas varia. Onde existiram avaliações formais que mediram efeitos, os resultados foram heterogêneos, e onde tais avaliações faltam, o registro permanece indefinido. Indefinido, confirmar estudos avaliativos, decisões judiciais específicas. Há, por fim, a questão do legado cultural e da memória que o lança-perfume deixou. Para algumas gerações, o aroma pode ser um traço de identidade, um sinal olfativo de uma época de sociabilidade sem tanta vigilância estatal. Para outras, é sinal de perigo e perda. Essa ambivalência torna a reflexão final mais complexa. Como sociedade, o que aprendemos com essa trajetória? Aprendemos que o brilho efêmero da festa muitas vezes se assenta sobre bases frágeis: trabalho precário, ausência de proteção social, estruturas de consumo descartáveis e políticas que reagem mais do que previnem. Aprendemos também que a luta por segurança nas festas não pode ser reduzida a decretos morais. Exige políticas integradas que respeitem liberdades e protejam vidas. E aprendemos, talvez mais dolorosamente, que as respostas fáceis, proibir, punir, demonizar, raramente atacam as causas estruturais. Nos lugares onde a sociedade optou por um caminho mais completo, houve, ainda que fragmentariamente, avanços: programas educativos antes das festas, pontos de atendimento com profissionais preparados para reconhecer quadros de intoxicação, canais de denúncia que não criminalizam automaticamente e iniciativas para substituir produtos perigosos por alternativas seguras em contextos culturais. Essas ações não são panaceias, mas mostram que intervenção é possível sem recorrer exclusivamente ao aparato punitivo. A chave, muitas vezes, foi a articulação entre poder público, setor cultural, organizações da sociedade civil e comunidades locais. Um diálogo que respeita tradições e, ao mesmo tempo, prioriza a vida. E então voltamos ao gesto inicial, a borrifada que perfuma a noite. Resta perguntar: que rastro deixamos para as próximas festas? Que lições guardaremos no vestiário das nossas memórias coletivas? A história do lança-perfume é ao mesmo tempo um espelho e um aviso. Ela mostra como práticas festivas se inserem em estruturas econômicas e políticas que podem tanto proteger quanto destruir. Mostra também que a banalidade de uma rotina, vender um frasco, aceitar uma borrifada, contém dentro de si uma geometria de riscos e responsabilidades compartilhadas. Ao fechar este arco, é importante sublinhar as limitações do que contamos. Muitos episódios, datas e números que circulam em relatos populares e jornalísticos sobre o lança-perfume carecem de verificação robusta. Em todos os pontos em que a evidência se mostra frágil, a marca indefinido indica a necessidade de pesquisa adicional. Indefinido, confirmar datas de popularização industrial. Indefinido, confirmar números de óbitos atribuídos diretamente ao produto. Indefinido, confirmar análises químicas de lotes adulterados, entre outros. Essa cautela epistemológica não enfraquece a narrativa, ao contrário, a fortalece, porque reconhece as lacunas e evita conclusões precipitadas. Há, contudo, algumas certezas dolorosas. O lança-perfume deixou um rastro de afetos interrompidos, de empregos fragilizados, de políticas que penalizaram os mais vulneráveis e de memórias que alternam entre a nostalgia e o luto. Essas consequências atravessam famílias, comunidades e instituições. Reconhecê-las sem dramatização gratuita é um gesto de responsabilidade. Dizer que um objeto de festa pode ter efeitos que se prolongam por décadas é em si uma forma de cuidado coletivo. No plano prático, o que podemos desejar para o futuro? Que exista vontade política para investir em políticas de redução de danos e em alternativas sociais que diminuam tanto a oferta perigosa quanto a demanda condicionada pela falta de opções. Que haja financiamento para estudos epidemiológicos que finalmente substituam muitas das marcações indefinido por dados sólidos. Que a cultura das festas consiga elaborar rituais de pertencimento que não dependam de riscos evitáveis.
Que aqueles que lucram com o espetáculo sejam responsabilizados com transparência, e que aqueles que hoje sobrevivem vendendo pequenos frascos encontrem caminhos dignos de trabalho. Por fim, a história do lança-perfume nos convida a uma pergunta ética. Que preço estamos dispostos a pagar pela intensidade coletiva? Às vezes o custo é invisível até que se torne corpo, como numa noite de pânico, como numa sessão de pronto-socorro, como numa lápide. Outras vezes é disperso em lixo e em pequenas perdas diárias. Decidir coletivamente como queremos viver nossas festas é decidir também que tipos de proteção e solidariedade construiremos uns para os outros. É escolher entre a facilidade da proibição e a dificuldade de políticas públicas que cuidem das causas. Quando apago as luzes finais deste relato, visualizo novamente a cena que abriu esta história. A nuvem perfumada cruzando rostos, os risos que se alargam, e depois o silêncio de alguém que não volta a dançar. A imagem é simples e cruel. Ela nos lembra de que a fragilidade humana convive com a busca de formações coletivas de alegria, e de que é possível, por meio de escolhas sociais e políticas, reduzir o risco de que a alegria se transforme em tragédia. Se esta história tocou você, convida-te a continuar a conversa. Procure nos comentários relatos de sua cidade, experiências locais, perguntas que possam orientar pesquisas futuras. E se quiser aprofundar, há episódios relacionados e fontes que compõem a pesquisa preliminar desta narrativa. Verifique a descrição do vídeo para referências, estudos e indicações bibliográficas. Se inscreva no canal para receber mais histórias longas e cuidadosas como esta. O próximo episódio seguirá explorando o entrelaçamento entre consumo, cultura e políticas públicas. Que esta leitura noturna não seja apenas um espetáculo de inquietação, mas um convite à vigilância comum e à compaixão pelas vidas que, muitas vezes silenciosamente, pagaram o preço de uma borrifada. Boa noite.